Mickey Mouse, um dos personagens mais famosos e conhecidos do mundo inteiro. Ele já existe há quase 100 anos e fez a Disney ganhar bilhões de dólares. Porém, eles estão prestes a perder tudo isso, já que o Mickey Mouse vai deixar de ser exclusivo da Disney daqui a apenas 2 anos. Então já se preparei porque no vídeo de hoje iremos mostrar para vocês exatamente isso. A Disney perderá os direitos autorais do Mickey Mouse em 2024. Bom, mas antes, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo agora, deixa o seu joinha. E agora, vamos para o vídeo! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Mickey Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Disney Molo. Em 2024, a Walt Disney Company não vai mais poder impedir que outros artistas ou empresas usem a imagem do Mickey, pelo menos o Mickey antigo, né? Isso porque ele vai entrar em domínio público, o que significa que qualquer um vai poder usar o Mickey sem um acordo de licença. E por que agora, do nada? A Disney vai simplesmente perder o direito do seu personagem principal e o rosto da sua marca? Mas você realmente sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que são direitos autorais, domínio público e também como não desrespeitar tudo isso? Bom, bora descobrir isso agora. Bom galera, primeiro para vocês entenderem certinho do que estamos falando sobre a Disney, é importante saber o que são direitos autorais e domínio público. Bom, direitos autorais é basicamente um conjunto de normas estabelecidas pela lei para proteger o criador e o uso das suas criações. Isso quer dizer que os autores têm o direito exclusivo de usarem suas obras intelectuais do jeito que quiserem, incluindo o direito de não deixar que terceiro usem. E essas obras, galera, podem ser criações artísticas, literárias e até mesmo científicas, como por exemplo textos, livros, pinturas, músicas, ilustrações, fotografias e muito mais. E aí, o objetivo disso é basicamente proteger esses criadores, para que eles tenham a liberdade de produzir e também serem reconhecidos pelos seus trabalhos, sem ninguém meio que roubar os seus créditos ou a ideia. Inclusive, violar os direitos autorais de algo ou alguém é considerado um ato ilegal e pode gerar multas, né? Ou, em casos muito extremos, até mesmo detenções. É claro que é mais incomum chegar no nível de ser preso, mas o que geralmente acontece é uma ação judicial que acaba em multa rescisória. Mas cada caso é um caso, né? E aí que o direito autoral do Mickey, por exemplo, pertence à Disney, já que ele foi criado lá em 1928 por Walt Disney e pelo desenhista Ub Iwerks. Isso quer dizer que se você usar o desenho do Mickey da forma comercial sem autorização da Disney, você infringirá os direitos autorais e pode levar um baita processo. E assim como o Mickey, milhares de outros personagens, desenhos, histórias e até mesmo músicas não podem ser usadas para fins comerciais, sem a devida autorização. Porém, quando uma obra entra em domínio público, ela basicamente se torna de todos, e aí não tem mais restrições para o seu uso. Aqui no Brasil, por exemplo, a obra se torna pública, livre e gratuita depois de 70 anos do falecimento do seu autor, ou do último coautor. Mas é claro que o autor deve ser sempre citado para respeitar os direitos morais da fonte de criação. Porém, nos Estados Unidos a lei é um pouco diferente. De acordo com a legislação americana atual, os personagens e outros trabalhos artísticos deixam de ser exclusividade do criador depois de 95 anos que foi publicado. Ou seja, não importa se o criador está vivo ou se já faleceu. Se passou 95 anos, a obra se torna de domínio público. É claro que é difícil o criador estar vivo depois de 95 anos, mas é um exemplo para vocês entenderem. Porque, né, o cara teria que ser um gênio para criar algo com 5 anos de idade e teria que viver até os 100, né? Então seria algo praticamente impossível. E agora que você já entendeu um pouco mais sobre essas coisas de direito autoral e domínio público, vamos pro assunto da Disney. O Mickey Mouse! Sou o Mickey! Musca, pusca, Mickey Mouse! O Mickey Mouse apareceu pela primeira vez no curta-metragem chamado Steamboat Willie, ou em português, O Vapor Willie. Esse é um desenho feito lá em 1928, todo preto e branco, produzido pela Walt Disney Studios. Esse desenho meio que foi um pioneiro na animação, porque tinha um som sincronizado, algo que não era comum pra época. E essa sincronia que estamos falando é porque o desenho se movimenta junto com a música, tá ligado? Como se ele estivesse ali no mesmo ritmo, deixando tudo mais dinâmico. Além disso, naquela época, o ratinho que no futuro se tornaria o rosto da Disney era um desenho muito mais simples, com poucos traços e, é claro, nenhuma cor. E aí que durante os anos o Mickey Mouse passou por várias transformações, tanto na aparência física quanto também na sua personalidade, até chegar naquele desenho que todo mundo conhece hoje em dia. E quando ele foi criado, lá em 1928, a Lei de Direitos Autorais permitia um máximo de 56 anos de proteção. E mesmo assim, a Disney não é boba, conseguiu fazer com que seus direitos autorais fossem estendidos de 56
86 anos foi para 75 anos e no final eles ainda conseguiram aumentar para 95 anos. E aí, o ano de 2014 era o prazo final para a empresa pedir uma nova extensão de direitos autorais, mas isso não aconteceu. Então, por conta disso, o prazo para o Mickey Mouse perder os direitos de proteção e entrar em domínio público é para o ano de 2024. Mas galera, é importante lembrar que só aquela primeira versão do Mickey que poderá ser usada livremente. As outras versões mais recentes continuarão pertencendo à Disney. Só que como a primeira versão já chegou no seu limite, assim que as próximas versões completarem 95 anos, elas também perderão os direitos, depois de completar 95 anos da sua data de criação. Além disso, em maio de 2022, o senador americano Josh Hawley ameaçou mudar a lei para antecipar fim dos direitos autorais da Disney sobre o Mickey Mouse. Hawley propôs um projeto que quer reduzir o tempo em que as empresas podem proteger os direitos de suas criações, limitando essa proteção a apenas 56 anos. Assim, a Disney não perderia o direito de exclusividade de alguns dos seus personagens mais antigos, como por exemplo o do Mickey. Isso porque, segundo Hawley, é hora de tirar os privilégios da Disney, dando assim início a uma nova era de criatividade e inovação. Até o momento, a proposta ainda não foi para frente e a lei dos 95 anos após a criação continua vingando nos Estados Unidos. Imagina aí, depois que aquele primeiro Mickey Mouse perder os direitos autorais e se tornar público, o tanto de obra macabra que não vai acontecer. Com certeza vai ter filme de terror do Mickey, filme de comédia e muitas outras criações que poderão ser feitas por qualquer pessoa. A Disney também não quis comentar sobre esse novo projeto de lei, mas no passado eles já tinham dito que existem outras formas para proteger a sua propriedade intelectual. Até parece que a Disney não vai fazer alguma coisa, né? Bom galera, é claro que não foi só com o Mickey e com a Disney que isso aconteceu, né? E ao longo dos anos, vários outros personagens já caíram em domínio público e podem ser utilizados normalmente. Ou seja, essa não é a primeira vez que acontece com um personagem famoso. Como é o caso de Popeye, por exemplo, mas apenas nos países da convecção de Berna. Isso porque o marinheiro Popeye foi criado no dia 17 de janeiro de 1929 por Elzevir Chrysler Siga, que faleceu em 1938. Então, no dia 1º de janeiro de 2009, acabaram os direitos autorais do desenho original, entrando assim para o domínio público. Já nos Estados Unidos, como a lei é diferente, o Popeye ainda tem dono até o último dia de 2023. E no primeiro dia de 2024 ele entra em domínio público, assim como aquele primeiro Mickey. Além deles, outro personagem que está em domínio público e faz um bom tempo é a Alice. Mas não a famosa Alice do País das Maravilhas, que todo mundo conhece, e sim a mais antiga, lá de 1865. Todos os textos e personagens presentes na obra As Aventuras de Alice no País das Maravilhas de 1865, de Lewis Carroll, podem ser usadas livremente por qualquer criador. Mas tem uma pegadinha nisso aí, então tem que tomar cuidado. Isso porque a Disney também tem sua versão de Alice no País das Maravilhas, de 1951, e ela ainda está protegida pelas leis. O mesmo acontece com A Pequena Sereia, que foi criada em 1837 por Hans Christian Andersen, mas a Disney também tem a sua versão. Na história original de 1837, a sereia não tem nome e também não é amiga dos animais marinhos, como Sebastião e o linguado. Então, a primeira versão da Pequena Sereia já entrou em domínio público, qualquer um pode usar. Porém, a versão da Disney, da Ariel, a pequena sereia chamada Ariel, ainda não pode ser utilizada, pois ela é mais recente. Já o Ursinho Pooh é outro personagem que também já entrou em domínio público, mas isso só lá nos Estados Unidos. Isso porque ele foi criado pelo escritor inglês Alan Alexander Milner, e o primeiro livro foi publicado em 1926. E aí o Walt Disney perdeu os direitos exclusivos sobre o Ursinho Pooh no dia 1 de janeiro de 2022. Inclusive, nesse ano foi anunciado um filme de terror onde teremos o Ursinho Pooh ali na trama. O filme se chama Winnie the Pooh, Blood and Honey, que vai trazer o Ursinho Pooh e seus amigos em uma versão bem mais macabra e sombria, que obviamente não vai ser feito pela Disney. E é claro que isso só foi possível. Nos Estados Unidos, a Disney perdeu os direitos sobre ele. Só que tudo isso, galera, é lá nos Estados Unidos, onde a lei é diferente, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a lei é baseada em anos depois que o criador faleceu. E como Alan Alexander faleceu em 1956, o prazo limite dos direitos exclusivos do Ursinho Pooh aqui no Brasil é até o dia 31 de dezembro de 2026. Isso quer dizer que o Ursinho Pooh só entra em domínio público aqui no Brasil no primeiro dia de 2027. É claro, galera, que existem muitos outros personagens que também já estão em domínio público. Personagens mais antigos, né? Como, por exemplo, o Frankenstein de 1818, o Aladdin, mas não a versão da Disney, o Drácula, o Peter Pan, o Pinóquio, a Cinderela e muito mais. Bom, e esse, galera, foi o vídeo de hoje. O que você achou? O que você acha que vai acontecer com o Mickey? Você acha que vão ser criadas várias obras bizarras aproveitando do personagem?
Você acha que a Disney vai fazer alguma coisa ou vai deixar assim mesmo? Bom, deixa aí nos comentários a sua opinião, deixa também o seu like se não deixou, se inscreva no canal e também assista a outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu!